Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca Humana. Aqui você descobre a verdadeira história por trás dos acontecimentos que marcaram a humanidade. Você já imaginou um lugar onde as temperaturas podem chegar a quase 90 graus negativos? Os ventos ultrapassam 300 km por hora e mais de 98% de toda a sua superfície permanece coberta por gelo? Um continente tão extremo que durante séculos foi apenas uma lenda nos mapas antigos. Um lugar onde montanhas inteiras permanecem escondidas sob quilômetros de gelo, onde existem lagos isolados há milhões de anos e onde cientistas do mundo inteiro trabalham para desvendar alguns dos maiores mistérios do nosso planeta. Mas será que sabemos realmente o que existe na Antártida? O que está escondido sob essa gigantesca camada de gelo? Quais descobertas feitas ali mudaram a forma como entendemos a Terra? E por que esse continente continua despertando tanta curiosidade em pessoas do mundo inteiro? Olá, eu sou do canal Biblioteca Humana e este é o primeiro episódio do nosso novo quadro, Histórias Não Contadas. Aqui, vamos explorar fatos históricos, descobertas científicas e mistérios reais que marcaram a humanidade. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe até o final, porque algumas das descobertas feitas na Antártida são simplesmente impressionantes. Agora, prepare-se para viajar até o continente mais frio, mais isolado e um dos mais misteriosos da Terra. A Terra que existia apenas nas lendas muito antes de alguém colocar os pés na Antártida. Os antigos geógrafos já imaginavam que deveria existir uma enorme massa de terra no extremo sul do planeta. Eles a chamavam de Terra Australis Incógnita, ou Terra Desconhecida do Sul. Na época, acreditava-se que o mundo precisava de um grande continente no hemisfério sul para equilibrar as terras existentes no norte. Durante centenas de anos, essa ideia apareceu em mapas, mesmo sem que ninguém tivesse visto esse lugar. Foi somente no século XVIII que grandes expedições começaram a desafiar os mares congelados em busca dessa terra misteriosa. As condições eram extremas, icebergs gigantescos, tempestades violentas e um frio capaz de congelar embarcações inteiras faziam dessa uma das viagens mais perigosas do planeta. Em 1773, o navegador britânico James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico. Embora não tenha conseguido desembarcar no continente, ele percebeu que existia uma imensa região coberta por gelo, muito além do que qualquer pessoa imaginava. Décadas depois, em 1820, diferentes expedições relataram a primeira observação confirmada da costa da Antártida. Era o início de uma nova era de exploração. Com o passar dos anos, aventureiros enfrentaram temperaturas congelantes, falta de alimentos e longos períodos de escuridão para desvendar aquele território desconhecido. Muitos nunca voltaram para casa. Mesmo assim, cada expedição revelou um pouco mais sobre aquele continente que parecia pertencer a outro mundo. Mas a verdadeira surpresa ainda estava escondida sob o gelo. Os cientistas descobriram que a Antártida não era apenas uma enorme camada de gelo. Na verdade, sob essa superfície congelada, existe um continente inteiro, com montanhas, vales, rios antigos e formações geológicas que permanecem ocultas há milhões de anos. E essa descoberta abriu caminho para uma das maiores perguntas da ciência moderna. O que mais está escondido sob quilômetros de gelo? Se essa história já está despertando a sua curiosidade, escreva nos comentários. Eu quero conhecer os mistérios da Antártida. E continue assistindo, porque no próximo capítulo você vai descobrir que existe um mundo inteiro escondido sob o gelo, incluindo cadeias de montanhas, lagos isolados há milhões de anos e descobertas que continuam surpreendendo os cientistas. O mundo escondido sob o gelo. Quando pensamos na Antártida, a primeira imagem que vem à mente é um imenso deserto branco, coberto por gelo até onde a vista alcança. Mas essa paisagem esconde uma realidade surpreendente. Uma das descobertas mais impressionantes foi a existência do Lago Vostok, localizado sob cerca de 4 quilômetros de gelo. Os cientistas acreditam que suas águas ficaram completamente isoladas da atmosfera por pelo menos sob uma camada de gelo que, em alguns pontos, ultrapassa 4 quilômetros de espessura. Existe um continente completo. Ali estão montanhas, vales profundos, antigos leitos de rios e centenas de lagos que permaneceram isolados do mundo por milhões de anos. 15 milhões de anos.
Isso significa que o lago pode guardar informações preciosas sobre o passado da Terra e até sobre formas de vida capazes de sobreviver em ambientes extremos. Mas o Lago Vostok não está sozinho. Hoje, os pesquisadores já identificaram mais de 400 lagos subglaciais espalhados pela Antártida. Muitos deles ainda são pouco conhecidos e cada nova expedição revela detalhes que desafiam o que imaginávamos sobre esse continente. Outro mistério fascinante são as montanhas Gamburtsev. Imagine uma cadeia de montanhas com tamanho comparável ao dos Alpes, completamente escondida sob quilômetros de gelo. Durante milhões de anos, ninguém soube de sua existência. Somente com o uso de radares capazes de atravessar o gelo, foi possível mapear esse verdadeiro gigante subterrâneo. Essas descobertas mostram que a Antártida está longe de ser apenas uma enorme camada de gelo. Ela possui uma geografia rica e complexa, preservada pelo frio extremo como uma cápsula do tempo. Além disso, o gelo antártico guarda bolhas de ar com centenas de milhares de anos. Ao estudá-las, os cientistas conseguem reconstruir como era o clima da Terra em diferentes épocas, entender grandes mudanças climáticas do passado e até prever cenários para o futuro. É por isso que a Antártida é considerada um dos maiores laboratórios naturais do planeta. Cada amostra de gelo, cada rocha e cada lago escondido ajudam a contar capítulos da história da Terra que jamais poderiam ser encontrados em outro lugar. No entanto, apesar de todas essas descobertas, ainda existem enormes áreas que nunca foram exploradas diretamente. O frio extremo, os ventos intensos e as dificuldades de acesso fazem com que boa parte desse continente permaneça praticamente intocada. E isso levanta uma pergunta intrigante: quantos outros segredos ainda estão escondidos sob o gelo? Se você está gostando desta viagem pelos mistérios da Antártida, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no Biblioteca Humana. Isso ajuda o canal a continuar trazendo documentários como este e faz com que mais pessoas descubram histórias incríveis que raramente são contadas. Porque no próximo capítulo, vamos conhecer as expedições que desafiaram o impossível, entender por que tantos exploradores arriscaram suas vidas nesse continente congelado e descobrir como a Antártida se tornou um símbolo da cooperação científica mundial. A última fronteira da Terra. No início do século XX, a Antártida deixou de ser apenas um mistério geográfico e se transformou no cenário de uma das maiores disputas da história da exploração humana: a corrida para alcançar o Polo Sul. Dois homens ficaram marcados para sempre nessa história: o norueguês Roald Amundsen e o britânico Robert Falcon Scott. Ambos lideraram expedições com o mesmo objetivo, mas seguiram estratégias completamente diferentes. Amundsen apostou na experiência dos povos do Ártico, utilizou trenós puxados por cães, planejou cuidadosamente o trajeto e levou apenas o essencial. Em 14 de dezembro de 1911, sua equipe tornou-se a primeira a chegar ao Polo Sul geográfico. Scott chegou cerca de um mês depois. Ao encontrar a bandeira norueguesa já fincada no gelo, percebeu que havia perdido a corrida. O pior, porém, ainda estava por vir. Durante a viagem de volta, enfrentando frio extremo, tempestades e a falta de suprimentos, Scott e seus companheiros morreram antes de conseguir retornar ao acampamento. Essa tragédia mostrou ao mundo que a Antártida não perdoa erros. É um ambiente onde a natureza dita as regras, e a sobrevivência depende de planejamento, resistência e respeito pelos limites humanos. Com o passar das décadas, o foco deixou de ser a conquista e passou a ser o conhecimento. Em 1959, 12 países assinaram o Tratado da Antártida, um acordo histórico que transformou o continente em uma área dedicada à paz e à pesquisa científica. Desde então, a Antártida não pertence oficialmente a nenhum país. Embora algumas nações mantenham reivindicações territoriais, o tratado impede a exploração militar e incentiva a cooperação entre cientistas do mundo inteiro. Hoje, pesquisadores vivem em bases espalhadas pelo continente para estudar o clima, os oceanos, os animais e o próprio gelo antártico. Graças a esse trabalho, entendemos melhor como o planeta está mudando e quais desafios poderão afetar as próximas gerações. Mesmo assim, a Antártida continua guardando inúmeros mistérios. Novas tecnologias revelam montanhas ocultas, antigos rios,
fósseis de uma época em que o continente era coberto por florestas e indícios de um passado muito diferente do que vemos atualmente. Cada expedição responde a algumas perguntas, mas também cria muitas outras. Talvez seja justamente esse o maior fascínio da Antártida. Quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda existe para conhecer. O continente gelado continua sendo a última grande fronteira da Terra. Um lugar onde ciência, história e natureza se encontram para lembrar que nosso planeta ainda guarda segredos esperando para serem revelados. A Antártida continua sendo um dos lugares mais fascinantes do planeta. Um continente coberto por quilômetros de gelo, onde montanhas permanecem escondidas há milhões de anos, lagos vivem isolados desde tempos inimagináveis e cientistas trabalham diariamente para desvendar os segredos da Terra. Ao longo deste vídeo, vimos que a realidade da Antártida é ainda mais impressionante do que muitas histórias de ficção. Ela nos mostra como a natureza é capaz de preservar capítulos inteiros da história do nosso planeta, esperando o momento certo para serem descobertos. E talvez esse seja o maior mistério de todos. Quantos segredos ainda permanecem escondidos sob o gelo? Será que as próximas expedições revelarão novas espécies de micro-organismos? Descobrirão mais fósseis de um passado tropical? Ou encontrarão evidências que mudarão novamente a forma como entendemos a história da Terra? Só o tempo e a ciência poderão responder. Se você gostou deste documentário, deixe o seu like e inscreva-se no Biblioteca Humana. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos de qualidade e faz com que mais pessoas conheçam histórias incríveis que raramente aparecem nos livros. Agora queremos saber a sua opinião. Qual foi a descoberta sobre a Antártida que mais chamou a sua atenção? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio todos eles e a sua participação pode inspirar os próximos vídeos do canal. E este foi apenas o primeiro episódio do nosso quadro Histórias Não Contadas. No próximo documentário, vamos viajar até um dos maiores enigmas da arqueologia e da história antiga, os manuscritos do Mar Morto. Quem os escreveu? Como foram encontrados? E por que eles são considerados uma das descobertas mais importantes de todos os tempos? Você não vai querer perder. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou do Biblioteca Humana e nos vemos no próximo vídeo, onde mais uma história esquecida ganhará vida. Até a próxima!